doutora Núbia? Olha, a doutora Núbia é cogestora, né, do sistema de regulação. E ela está trazendo uma explicação aqui pra gente a respeito dessa situação aí da transferência do paciente lá do Raimundo Gobira. Doutora Núbia Miranda vai falar pra gente, porque ela faz um questionamento que é interessante. Ela diz o seguinte: quem era responsável pela porta de entrada nos casos de parada cardíaca, de acidente vascular, de outras situações semelhantes? Não era a UPA? Pois é, então agora teria que ser o Hospital Raimundo Gobira, que passou a fazer o serviço que era feito pela UPA, a não ser que tenha ocorrido um acordo aí entre município e o Hospital Santa Rosália para absolver essa demanda, né? Isso não mudou. Então, doutora Núbia, explica pra gente aí, como conhecedora dessa situação e como cogestora da regulação, como é que isso funciona. Bom dia. Bom dia, Vanilson. Bom dia a todos os ouvintes. Eu peço desculpas porque minha voz está mais cansada. Eu tô no 13º dia de Covid, então estou meio rouca. Eu gostaria de eu participei de algumas reuniões. Eu, como médica cogestora, o gestor é o doutor Anderson, que é o gestor do estado. Eu sou cogestora da Central de Regulação. Então, a minha função não é colocar o paciente dentro no leito adequado, é procurar esse leito adequado. Há um tempo atrás, quando eu assumi o cargo, que foi uma seleção pública, a porta de entrada sempre foi a UPA, por acordos que eu não sei dizer, acho que da gestão anterior municipal. Muito bem. Quando passou a UPA para o Gobira, foi um questionamento que eu fiz, em 9/6, falou que os leitos no QNES do Gobira eram 67, e que esses leitos aumentariam o número X, salvo engano 20 ou 25, para que pudesse absorver aqueles pacientes que dariam entrada na UPA. Então, esses pacientes, no meu entendimento, iriam para o Gobira. Eu questionei, inclusive, a sala vermelha, a sala amarela, uma vez que não há como colocar todos os pacientes no momento certo, no momento adequado, no tempo certo, haja em vista a grande deficiência que tem de resolutividade em toda a macro Nordeste. Doutor, nesse caso, então, esse paciente que foi entubado para lá, inclusive ontem, que foi entubado lá no Hospital Raimundo Gobira, ele teria que ter ido para lá mesmo? O Gobira que faria hoje o papel de porta aberta? Sim, no meu entendimento, sim, a não ser que, como você disse aí um pouco antes, que tenha havido um acordo entre o município, entre as gestões, para que esse paciente fosse direto para Santa Rosália. Lembrando o seguinte: hospital não tem elástico na parede. O médico regulador, ele não tem como mandar um paciente em vaga zero para um leito de UTI. A doutora, o doutor que está lá na UTI vai tirar o paciente que está lá e colocar outro? Como assim? Se não tem o ponto de oxigênio para esse paciente não recebia todo atendimento na UPA enquanto não vagava o leito. O Santa Rosália, até onde eu saiba, é porta de entrada para trauma, é porta de entrada para IAM, é porta de entrada para gestação de alto risco. Assim mesmo, IAM, quando ele necessita de angioplastia imediata. O IAM, que já está estabilizado, o Santa Rosália não é porta de entrada. Então, essas coisas precisam ficar claras. A legislação está aí, é sentar, conversar, definir. O que for definido tem que ficar claro para todos os participantes. Né? Não pode só um saber da história. Todos têm que saber. E se houve mudança no fluxo, a central de regulação, na pessoa do doutor Anderson, precisa ser comunicada para que ele passe para nós. Até onde a senhora sabe, não houve esse comunicado, a central de regulação não foi informada a respeito disso? Não, a central de regulação foi informada de que a UPA, a porta de entrada seria a partir do dia X no Gobira. Ponto final. Agora, se houve acordo que todos os pacientes entubados que merecessem ventilação mecânica teria que entrar no Santa Rosália, eu realmente desconheço.
Até porque, pelo que a gente sabe, não tem vaga para tudo isso, né? Exatamente. São 3 leitos na sala vermelha no Santa Rosália e 4 leitos, se não me engano, na sala amarela. Ou seja, em tese, receberia 7 pacientes entubados. Ok, mas é preciso que haja o ponto de oxigênio, o respirador, para receber o 8º, o 9º, o 10º, entendeu? Como você vai fazer como? Agora... Então, a UPA absorvia esses pacientes, você sabe disso, muitas vezes você já foi acionado. A UPA ficava com pacientes lá muitas vezes dias, até que a gente conseguisse colocar no leito adequado. É uma situação muito difícil, né? E aí tem que haver um encontro aí dos gestores da saúde, da direção dos hospitais, da central de regulação e um acompanhamento, inclusive, do próprio Ministério Público para encontrar uma solução, porque o paciente não pode sofrer, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre questionei foi quem faz a monitora, quem monitora? Quem sabe se o pacto que eu fiz enquanto prestador de serviço está sendo cumprido? Seja por A, B ou C. Aqui vai o meu desabafo com relação aos pacientes oncológicos, que a gente está tendo uma dificuldade imensa. E aí? O Ministério Público tem que intervir nisso aí, da área da saúde, acompanhar o que está acontecendo, porque não é normal. O paciente não pode pagar o preço, né, de uma falha que está acontecendo aí no sistema. O paciente, ele tem direito, é um direito previsto na Constituição, ele precisa ser tratado e o cara não pode ficar esperando, né, uma vaga a vida inteira para receber esse tratamento. E aí, cabe às autoridades que têm o poder de gestão da saúde entrarem em um entendimento e dar a garantia de que esse paciente vai ser tratado. Que seja em Teoflotone, que seja em Valadares, que seja em Belo Horizonte, que seja em São Paulo, que seja em qualquer lugar do mundo. Não pode ficar esse desencontro de informações aí, porque quem paga é o paciente, que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Quem paga, a conta chega para a parte mais fraca, fragilizada, e é o paciente. Não tem jeito. Chega para ele. E a falta de comunicação é assim, quem não comunica se estombica, já dizia o velho guerreiro Chacrinha. A gente precisa sentar e comunicar de maneira adequada, onde todos saibam o seu dever. Ontem eu tive uma informação, doutor, inclusive passada aqui também para a direção da 98, que tem paciente sendo colocado no corredor lá do Hospital Santa Rosália porque não está suportando mais a quantidade de pacientes que estão chegando. Possivelmente. Como eu estou afastada do Santa Rosália há mais de 10 dias, eu não estou indo lá, né, por conta do isolamento, eu não estou saindo de casa, mal estou saindo do quarto. Eu acredito que sim, imaginei que isso fosse acontecer. Se você imaginar que lá é o único local que recebe gestação de alto risco, que já recebe AM, essa sala amarela, ela é dividida por tudo isso. Que recebe o trauma de toda a região. Eu não tenho autorização para defender o Santa Rosália, não. Mas é uma questão de lógica. Assim como o samaritano fica sobrecarregado e não dá conta de atender a demanda oncológica. Haja vista, é só procurar o serviço social do samaritano para saber. Tá certo, então, doutora, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Nós esperamos que o pessoal da gestão da saúde possa se reunir com os prestadores de serviços, os hospitais, direção do Gobira, direção da UPA, do Santa Rosália, do Hospital Filadélfia, do Bom Samaritano, o Ministério Público acompanhando isso aí, a Curadoria da Saúde, porque tem que haver uma solução, né? A população não pode pagar o preço por esse desencontro de informações e por essa situação que ficou o sistema público de saúde. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, melhoras para a senhora, doutora. Obrigada. Aí a doutora Núbia trazendo as informações, pois é, e o que ela fala é pertinente, né? Se a porta de entrada era a UPA, o que é que mudou? Houve um acordo entre Santa Rosália e a prefeitura para que recebesse esses pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde. Esse acordo foi homologado pelo Ministério Público. O Ministério Público, o curador da saúde, tem conhecimento disso. A central de regulação foi comunicada para saber para onde mandar os pacientes, porque é aquela história, né? O Corpo de Bombeiros levou o paciente para lá. Mas ninguém... Aí o doutor João Lauro disse aqui que não deveria ter sido levado para lá. A doutora Núbia, que é cogestora da regulação, está dizendo aí que tinha que ser levado para lá mesmo, porque lá passou a ser a porta de entrada, lá está fazendo o papel que fazia a UPA. E aí, como é que fica essa situação? O paciente precisa ser tratado.
paciente precisa receber os cuidados necessários. E aí tem que ter uma solução para esse problema, porque quem não pode pagar por esse tipo de problema é a população, é o paciente.